O Ceará-Mirim é o complexo Vale-Cidade, que envolve no tempo tantas figuras que por aqui passaram e aqui estão, desde os nomes mais ilustres até os mais humildes. Todos ligados ao nosso destino pelo mesmo esforço de valorização da nossa terra, no passado e no presente. A história é feita de tudo isso, dos grandes e dos pequenos, das velhas como das novas instituições. Nilo Pereira. Situado na faixa litorânea, o município de Ceará-Mirim recebe uma brisa constante que vem do mar e se espraia por um pequeno planalto em declive, que chega até a margem esquerda do rio Ceará-Mirim, onde se inicia seu vale. O Vale do Ceará-Mirim teve participação destacada na expansão da cultura canavieira a partir de 1851. A prosperidade do vale ocasionou a transferência da sede municipal, em 18 de agosto de 1855, da vila de Extremóis para a povoação de Boca da Mata, a qual passou a denominar-se Vila de Ceará-Mirim. Essa medida foi suspensa pela Lei nº 345, de 4 de setembro de 1856. Todavia, a transferência se fez novamente em virtude da Lei nº 370, de julho de 1858, passando o município a denominar-se definitivamente Ceará-Mirim. Em março de 1602, já possuía as margens do rio Ceará lavouras e criação de gado. Os engenhos surgiram depois do ano de 1840. Em 1877, possuía a feira mais importante da província. Um mapa de McGrave, de 1643, já grafava o rio como Ceará-Mirim, dando origem ao atual nome, que já foi também Ceará Menor, segundo Jacob Rabi, delegado holandês entre os janduís, havendo controvérsia sobre o seu significado etimológico. Ceará-Mirim guarda em sua memória uma tradição que permanece viva na sua arquitetura colonial. Casarões que ainda guardam muito mais do que as lembranças do passado. Nomes que desafiam o tempo. Varela, Ribeiro, Paiva, Pacheco, Leopoldo da Câmara, Sobral, Carrilho, Meira, Soares Dantas. Famílias que fizeram no belo vale um pedaço da história do Rio Grande do Norte. Esta época de prosperidade ainda vive no prédio do Mercado Central, construído em 1881 pelo Major Onofre José Soares, e que aos sábados se torna pequeno pelo número de pessoas que chegam de todos os recantos da região para vender ou comprar. O sobrado hoje dos Correias foi construído paralelo ao mercado público em 1881 para ser a residência de Onofre José Soares na zona urbana, assim como uma forma de fiscalizar melhor o mercado, pois a construção, o mesmo teria o direito de explorá-lo durante 20 anos. O sobrado, pelas condições que se encontra, é um exemplo da falta de conservação do patrimônio arquitetônico da cidade, testemunha de um tempo de fartura. Tempo áureo viveu a residência de Juvenal Antunes no final do século XIX. Nesta residência, a escritora e jornalista Madalena Antunes Pereira, autora de Oiteiro, e o poeta e pai Juvenal Antunes recebiam os intelectuais da província para discutirem textos literários em seus saraus. Hoje, próximo a todo o mercantilismo do Ceará-Mirim, as janelas do solar dos Antunes, em estilo neoclássico, descortinam o lindo verde do vale, amado por toda uma geração de filhos ilustres que construíram com garra uma história de paixão pela terra, em que nasceram, vivem e esperam um futuro melhor para os netos dos seus netos.
Em 12 de fevereiro de 1858, mediante projeto de Frei Serafim de Catânia, foi lançada a pedra fundamental da Igreja Matriz de Ceará-Mirim, sendo as torres do projeto do engenheiro Mr. David Williams. As obras da Igreja Matriz, que tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição, só foram concluídas em janeiro de 1900, na virada do século. Por suas dimensões, é a Matriz de Ceará-Mirim, a maior igreja do Rio Grande do Norte. Os 260 palmos, que equivalem a 57 metros e 20 centímetros de comprimento, por 107 palmos, que equivalem a 32 metros e 55 centímetros de largura, são ainda pequenos, tamanha fé de Fausto e Heráclito, transportadores dos imponentes sinos de bronze, pesando o maior, 40 arrobas, doado pelo tenente-coronel Francisco José Soares, e o outro, doado pelo povo, com suas 20 arrobas de bronze. A mesma fé que movia o fogueteiro Manuel Gato na festa da invenção da Santa Cruz. Esta grande saudade eu não sei de que veio, e nem sei por que foi que infiltrou-se em meu peito. Adele de Oliveira. A casa do barão de Ceará-Mirim fica em terras da usina São Francisco e já tinha sido um engenho de mesmo nome. A residência senhorial, construída em 1857, teve como primeiro proprietário o barão Manuel Varela do Nascimento. Fundado em 1840 pelo luso Antônio Bento Viana, surge o primeiro engenho do Vale do Ceará-Mirim, com a primeira moenda de ferro horizontal trazida da Inglaterra. A fumaça do ainda Fogo Vivo, engenho Verdinasce, fundado pelo juiz municipal, Dr. Vitor José de Castro Barroca, com suas máquinas movidas a vapor do mais puro ferro inglês, nos leva para um tempo cheio de riquezas dos seus canaviais, que faziam da cultura da cana-de-açúcar, no século XIX, o apogeu de seus barões, de seu povo, da sua cultura, é o atestado do apogeu dos engenhos. O Vale tinha mais importância econômica e cultural do que a capital. Todo o trabalho humano em que se encerra? Em, na paz, preparar a luta, a guerra. Juvenal Antunes. O engenho Mucuripe, fundado pelo Major Antero Leopoldo Raposo da Câmara, é exemplo de uma edificação moderna que retrata a pura história do Vale Ceará-Mirinense no apogeu da cana-de-açúcar no século passado. Em 1935, o engenho passou às mãos do Sr. Rui Antunes Pereira, que em 1975 passou por herança a seu filho, Rui Pereira Júnior, proprietário do mesmo até os dias de hoje. O Museu da Casa Grande do Guaporé ainda é uma mostra da pujança deste vale, que marcou a história do Rio Grande do Norte. Construído em meados do século XIX, foi fundado por Vicente Inácio Pereira, que recebeu o sítio como dote de seu sogro, o barão de Ceará-Mirim, com arquitetura em estilo francês. Como se agonizasse, ou mesmo se estivesse já quietada em morte romântica, o Guaporé parece recolher a distância no seu abandono místico, toda a dor daquela plangência religiosa. Nilo Pereira. Na Biblioteca Pública Dr. José Pacheco Dantas, criada em 1945, guardando entre suas paredes ancestrais, ainda vivem velhas figuras, como Juvenal Antunes, Nilo Pereira, Edgar Barbosa, Madalena Antunes Pereira e Rodolfo Garcia, sendo este último o primeiro norte-riograndense a ser eleito presidente da Academia Brasileira de Letras.
A destruição da pecuária no Rio Grande do Norte, motivada pela seca de 1845, incentivou a cultura da cana-de-açúcar, o aumento do número de engenhos e exportação do produto pelo Porto de Natal. Em 1901, registrou-se a primeira crise, quando a maior parte da produção era destinada ao mercado interno. Outra crise aconteceu no período de 1923 a 1930. Após a Segunda Guerra, a cana-de-açúcar conheceu novo apogeu, que se consolidou com a Guerra Fria e a posterior expulsão de Cuba do mercado internacional. Estava pronto o cenário para o surgimento das usinas. As fontes da cultura popular de Ceará-Mirim são, em geral, as mesmas do Nordeste brasileiro. Pode-se destacar a predominância de um tipo étnico do pequeno contingente de negros na população do município, como consequência da absorção da mão de obra escrava, devido ao grande número de nossos engenhos de açúcar. Aqui destaca-se os congos do Guanabara, alto que reúne elementos temáticos africanos e ibéricos do cortejo real, com diálogos relativos à embaixada. A influência lusa no folclore brasileiro aplica-se inteiramente ao folclore nordestino, não deixando de influenciar o ceará-mirinense. Assim, o Boi de Reis de Matas ainda sobrevive, mostrando um bailado coletivo, rico em melodia, com coreografia diversificada e alegre, contando a história da morte e ressurreição de um boi. Também, pela influência dos índios janduís que aqui habitaram as margens do rio Ceará-Mirim, o grupo folclórico Caboclinhos executa vários movimentos coreográficos imitando dança e músicas indígenas. Folclore é a cultura do popular, tornada normativa pela tradição. Compreende técnicas e processos utilitários que se valorizam numa ampliação emocional, além do ângulo do funcionamento racional. Câmara Cascudo. Arte é cultura e criação. Os nossos artistas e artesãos têm características próprias. Esta é uma herança milenar que transparece, obedecendo a padrões tradicionais. O Sr. Etevaldo e seu filho Careca, o Sr. Santana, dentre outros, são exemplos da mais pura cultura popular do Vale Ceará-Mirinense. Desde 1927, a banda de música de Ceará-Mirim vem tocando e animando com seus dobrados a população local nas festas religiosas e profanas do Ceará-Mirim.